Você já se perguntou como um amor proibido pode mudar completamente o destino de duas vidas? Imagine uma jovem estudante de direito, Helena, vinda de uma origem humilde, decidida a lutar contra a injustiça social. Ela conhece Ricardo, um jovem rico e charmoso, e um romance intenso começa. Mas quando Helena descobre que está grávida, Ricardo a abandona, temendo a reação de sua família. Sozinha e desamparada, ela pensa em desistir de tudo. Será que Helena conseguirá encontrar forças para superar essa crise e transformar sua vida? E o que acontece quando, anos depois, seus caminhos se cruzam novamente, desta vez em um tribunal, com Helena no papel de advogada de sucesso e Ricardo no banco dos réus? Vamos descobrir essa história repleta de reviravoltas, emoções e uma lição poderosa sobre resiliência e justiça. Helena cresceu em um bairro humilde, onde os sonhos pareciam ser tão distantes quanto as estrelas. Desde pequena, ela via seus pais lutando para colocar comida na mesa, enquanto o mundo ao seu redor parecia ignorar a realidade dura e implacável de sua comunidade. Mas Helena era diferente. Em vez de se conformar com o destino que muitos ao seu redor aceitavam, ela nutria um desejo ardente de mudar as coisas. Com os livros emprestados da pequena biblioteca comunitária, Helena se apaixonou pelo direito. Cada página lida era uma nova janela para um mundo onde justiça não era apenas uma palavra bonita, mas uma arma poderosa contra a desigualdade. Determinada a combater a injustiça social, ela se destacou na escola, ganhando uma bolsa para estudar direito em uma das melhores universidades do país. Chegando à faculdade, Helena se sentiu um pouco fora de lugar. Rodeada por colegas de classe que vinham de famílias ricas e influentes, ela percebeu que sua jornada seria ainda mais desafiadora. Mas a vontade de fazer a diferença a manteve firme. Com a mesma determinação que a levou a superar as adversidades de sua infância, ela mergulhou de cabeça nos estudos. Era impossível não notar sua paixão e empenho. Helena não queria apenas aprender a lei, mas entender como poderia usá-la para ajudar aqueles que, como ela, tinham pouco ou nada. Em cada aula, em cada debate, ela levava consigo as vozes de sua comunidade, prometendo a si mesma que um dia voltaria para fazer justiça por eles. Helena sabia que a estrada seria longa e cheia de obstáculos. Mas com cada desafio, sua determinação apenas crescia. Afinal, não era apenas sobre obter um diploma. Era sobre transformar vidas, começando pela sua própria. E assim, nossa história começa, com uma jovem destemida e um futuro incerto, pronta para enfrentar o mundo e escrever seu próprio destino. Foi em uma dessas aulas de direito constitucional que Helena conheceu Ricardo. Ele entrou na sala com seu sorriso confiante e uma aura que parecia iluminar o ambiente. Ricardo era tudo que Helena não era: rico, charmoso e acostumado a ter o mundo aos seus pés. Apesar das diferenças gritantes, algo naquela jovem determinada chamou sua atenção. Helena e Ricardo se aproximaram inicialmente por causa de um trabalho em grupo. Nos primeiros encontros, Helena se sentia um pouco intimidada pelo estilo de vida luxuoso de Ricardo, mas rapidamente percebeu que, por trás da fachada de garoto de ouro, havia um jovem que também estava buscando algo mais significativo na vida. Com o tempo, os encontros para discutir o trabalho se transformaram em longas conversas sobre a vida, sonhos e justiça. Ricardo, acostumado a uma vida de privilégios, ficou impressionado com a paixão de Helena por mudar o mundo. E Helena, por sua vez, descobriu em Ricardo um lado gentil e compassivo que poucos conheciam. O primeiro beijo aconteceu de forma inesperada, durante uma caminhada pelo campus. Uma brisa suave soprava, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Ricardo parou, segurou delicadamente o rosto de Helena e, com um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras, a beijou. Foi um momento mágico, onde as diferenças entre eles pareciam desaparecer. Os dias que se seguiram foram repletos de felicidade. Ricardo mostrava a Helena seu mundo de festas glamorosas e jantares caros, enquanto ela o levava para conhecer sua realidade, apresentando as pessoas e lugares que moldaram sua vida. Juntos, exploravam a cidade, riam e planejavam um futuro onde poderiam, de alguma forma, unir seus mundos distintos.
Helena nunca tinha se sentido tão feliz. Ricardo parecia entender e aceitar suas origens e ambições, e ela começou a acreditar que, apesar das diferenças, poderiam construir algo sólido e verdadeiro. Para Ricardo, Helena era um sopro de ar fresco, alguém que via o mundo de maneira diferente e o desafiava a ser melhor. Mas, como sabemos, a vida tem suas próprias formas de testar a força dos nossos sonhos e amores. O que parecia ser um conto de fadas estava prestes a enfrentar uma realidade dura e implacável. E assim, o amor deles seria colocado à prova de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. O semestre estava quase no fim quando Helena começou a se sentir diferente. Ela estava mais cansada que o normal, e náuseas matinais tornaram-se uma constante. Um dia, decidiu fazer um teste de gravidez. Sentada no pequeno banheiro de seu apartamento, Helena esperou ansiosamente pelo resultado. Quando a linha positiva apareceu, ela sentiu uma mistura de alegria e medo. Contar para Ricardo foi um momento cheio de tensão. Encontrarão-se em um café tranquilo, e Helena, com as mãos trêmulas, contou a ele a notícia. Ricardo, inicialmente, ficou em silêncio, o olhar perdido em algum ponto distante. Helena sabia que ele estava processando a informação, mas o silêncio prolongado começou a inquietá-la. Finalmente, Ricardo falou, mas suas palavras foram frias e distantes. Ele disse que precisava de tempo para pensar e saiu sem olhar para trás. Helena ficou sozinha, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Os dias seguintes foram uma tortura. Ricardo não retornava suas ligações nem respondia suas mensagens. Quando finalmente se encontraram, Ricardo estava diferente. Ele parecia mais fechado, preocupado. Sentaram-se no parque onde tantas vezes tinham passeado de mãos dadas. Ricardo, evitando olhar nos olhos de Helena, confessou que não estava pronto para enfrentar a reação de sua família. Eles eram tradicionais e conservadores, e uma gravidez fora do casamento seria um escândalo. Helena, com o coração apertado, implorou para que ele reconsiderasse, mas Ricardo estava decidido. Ele disse que não podia arriscar tudo o que sua família havia construído. A pressão era demais para ele suportar. E assim, ele a deixou ali, sentada no banco do parque, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A pessoa que ela amava, que prometera estar ao seu lado, a abandonara no momento em que ela mais precisava. Ela voltou para casa, sentindo-se desamparada e humilhada. As semanas que se seguiram foram sombrias. Helena pensou em desistir da faculdade, achando que não conseguiria seguir em frente sozinha. Mas havia uma vida crescendo dentro dela, e isso lhe dava um mínimo de esperança. Ela sabia que precisava ser forte, não só por si mesma, mas também por aquele pequeno ser que dependia dela. E mesmo que Ricardo tivesse escolhido o caminho mais fácil, Helena estava determinada a lutar. Afinal, ela sempre fora uma lutadora, e essa seria a batalha mais importante de sua vida. Helena estava no fundo do poço. A notícia da gravidez espalhou-se rapidamente pelo campus, e os olhares de pena e os sussurros eram constantes. Sentia-se humilhada e sozinha. Cada dia que passava parecia um fardo insuportável. As aulas que antes lhe traziam tanta satisfação agora eram apenas um lembrete de tudo o que ela poderia perder. Uma noite, sentada na pequena mesa de sua cozinha, Helena olhou para os livros empilhados à sua frente. A pilha de livros parecia uma montanha intransponível. As palavras dos professores, que antes eram fontes de inspiração, ecoavam em sua mente como promessas vazias. Ela pensava em desistir da faculdade, em abandonar seus sonhos de ser advogada e voltar para a casa dos pais, onde, pelo menos, teria algum apoio emocional. A crise parecia inevitável. Helena passou noites sem dormir, refletindo sobre suas escolhas. Sentia raiva de Ricardo por tê-la abandonado, mas também sentia raiva de si mesma por ter acreditado que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo. A solidão era sua companheira constante, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Uma manhã, enquanto caminhava pelo campus, Helena passou pela biblioteca e viu um grupo de estudantes discutindo um caso famoso de direitos civis. Algo dentro dela despertou.
Lembrou-se do motivo pelo qual havia começado essa jornada. Lembrou-se das injustiças que testemunhara em sua comunidade e do desejo ardente de fazer a diferença. Ela sabia que, se desistisse agora, estaria não só traindo a si mesma, mas também todas as pessoas que acreditavam nela e dependiam de sua futura luta pela justiça. Helena começou a refletir sobre o que realmente importava. Sim, estava grávida e sozinha, mas isso não significava que sua vida estava acabada. Lembrou-se das palavras de doutora Beatriz, que sempre dizia que os maiores desafios são aqueles que moldam nosso caráter e determinam nosso destino. Beatriz se tornará uma advogada renomada enfrentando adversidades, e Helena sabia que poderia fazer o mesmo. Decidida a não se deixar abater, Helena começou a procurar recursos e apoio. Envolveu-se com grupos de apoio a mães solteiras e buscou orientação de conselheiros acadêmicos sobre como poderia continuar seus estudos enquanto cuidava de seu filho. Ela começou a ver sua situação não como um fim, mas como uma nova luta que precisaria enfrentar com coragem e determinação. A cada dia, Helena sentia-se mais forte. Sua filha, crescendo dentro dela, tornou-se sua maior fonte de motivação. Com cada movimento que sentia, lembrava-se de que não estava sozinha. Estava criando uma vida e, ao mesmo tempo, estava construindo a sua. A crise, que parecia insuperável, transformou-se em uma oportunidade de reflexão e crescimento. E, com isso, Helena começou a ver um novo caminho à frente, um caminho que ela estava determinada a seguir, não importando os obstáculos. Em meio a essa tempestade pessoal, Helena encontrou um farol de esperança em doutora Beatriz, conhecida por sua dedicação aos direitos das mulheres e por sua carreira brilhante. Doutora Beatriz sempre foi uma figura inspiradora para Helena. Quando soube da situação de sua aluna, doutora Beatriz não hesitou em oferecer seu apoio. Elas se encontraram em um café próximo ao campus. Beatriz, com seu jeito sereno e firme, ouviu pacientemente enquanto Helena desabafava sobre seus medos e inseguranças. Após escutar atentamente, doutora Beatriz segurou as mãos de Helena e olhou diretamente em seus olhos. Helena, você é uma das alunas mais brilhantes que já tive o prazer de ensinar. A vida nos lança desafios para nos testar, mas também para nos fortalecer. Você não está sozinha nessa. Estou aqui para ajudar. Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração ferido de Helena. Beatriz ofereceu mais do que palavras de encorajamento. Ela ofereceu um plano. Através de sua vasta rede de contatos, conseguiu que Helena recebesse apoio financeiro e acadêmico. Organizou um grupo de estudo especial para que Helena pudesse acompanhar as aulas e, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde e do bebê. Com o apoio de doutora Beatriz, Helena começou a se sentir mais confiante. As reuniões semanais com sua mentora tornaram-se um porto seguro, um espaço onde podia expressar suas dúvidas e receber conselhos práticos. Beatriz não apenas a apoiava emocionalmente, mas também compartilhava suas próprias experiências de vida, mostrando que mesmo as adversidades mais difíceis podem ser superadas com determinação e resiliência. Helena encontrou forças na filha que esperava. Cada ultrassom, cada movimento do bebê em seu ventre, lembrava-a de que estava trazendo uma nova vida ao mundo. Esse pequeno ser que dependia inteiramente dela deu-lhe um propósito renovado. Helena prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para oferecer à sua filha um futuro brilhante. Apoiada por doutora Beatriz e motivada pelo amor por sua filha, Helena começou a retomar seu foco nos estudos. As noites insones agora eram preenchidas com leituras e revisões de casos, e os dias eram dedicados a consultas médicas e preparativos para a chegada do bebê. O equilíbrio não era fácil, mas Helena estava determinada a conseguir. Gradualmente, começou a sentir-se mais segura de si mesma e de seu caminho. A adversidade havia lhe dado uma força que ela nunca imaginara possuir. Beatriz continuava ao seu lado, uma mentora incansável, incentivando-a a cada passo. E assim, com cada dia que passava, Helena foi superando seus medos, transformando-se em uma versão ainda mais forte e determinada de si mesma.
Os anos que se seguiram foram de intensa dedicação e trabalho árduo para Helena. Entre fraldas, mamadeiras e estudos, ela conseguiu equilibrar a maternidade e a vida acadêmica com a ajuda inestimável de doutora Beatrice. Helena graduou-se com honras, um testemunho de sua determinação inabalável e do apoio incansável de sua mentora. Após a graduação, Helena decidiu se especializar em direitos da mulher, um campo que sempre a apaixonou. Começou sua carreira em um pequeno escritório de advocacia, onde rapidamente se destacou por sua empatia, inteligência e habilidade de argumentação. Cada caso que assumia era uma oportunidade de fazer a diferença na vida de mulheres que, como ela, tinham enfrentado adversidades. Seu primeiro grande caso envolveu uma mulher que lutava por justiça após anos de abuso doméstico. Helena dedicou-se de corpo e alma, não apenas à parte legal, mas também ao apoio emocional de sua cliente. A vitória no tribunal foi um marco em sua carreira, não apenas pelo reconhecimento profissional, mas pelo impacto real e positivo na vida de sua cliente. O sucesso no tribunal começou a atrair a atenção da mídia e de outras vítimas em busca de justiça. Helena foi convidada para palestrar em conferências, dar entrevistas e escrever artigos sobre os direitos das mulheres e a importância da justiça social. Sua voz tornou-se uma poderosa ferramenta de advocacia, inspirando outras mulheres a lutarem por seus direitos. Conforme sua reputação crescia, Helena fundou seu próprio escritório de advocacia especializado em direitos da mulher. Reuniu uma equipe de advogados dedicados e compassivos, comprometidos com a mesma causa. Juntos, assumiram casos complexos e de grande repercussão, desde disputas de custódia a processos contra grandes corporações que violavam os direitos das trabalhadoras. A carreira de Helena foi marcada por conquistas notáveis. Ela ajudou a mudar leis injustas, garantiu proteções adicionais para as vítimas de violência doméstica e trabalhou incansavelmente para promover a igualdade de gênero no local de trabalho. Sua dedicação não passou despercebida. Recebeu prêmios e reconhecimentos, mas para Helena, a verdadeira recompensa era ver a justiça sendo feita. Em casa, Helena era uma mãe dedicada e amorosa. Sua filha, agora uma criança alegre e curiosa, era sua maior fonte de inspiração. Cada vitória no tribunal era celebrada em família, com risos e abraços. Helena queria que sua filha crescesse sabendo que a coragem e a determinação podem superar qualquer obstáculo. A transformação de Helena de uma jovem estudante desamparada a uma advogada de sucesso foi um testemunho de sua resiliência e do poder do apoio e da solidariedade. Ela nunca esqueceu suas raízes humildes nem as dificuldades que enfrentou. Essas experiências moldaram sua carreira e sua vida, fazendo dela não apenas uma advogada brilhante, mas também uma defensora incansável da justiça e dos direitos das mulheres. O caminho de Helena foi repleto de desafios e reviravoltas, mas também de coragem e determinação. Sua jornada de uma jovem estudante de direito a uma advogada renomada é um poderoso lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar a força para lutar pela justiça e transformar nossas vidas. Cada obstáculo que ela enfrentou não apenas a moldou, mas também inspirou outros a buscar seus próprios caminhos de superação. A história de Helena e Ricardo nos mostra que a vida é feita de altos e baixos, e que o verdadeiro sucesso não está apenas nas conquistas, mas na capacidade de enfrentar os desafios com dignidade e coragem. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há espaço para a esperança e para a transformação. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos inspiradores e reflexivos sobre temas históricos e emocionantes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Temos muitos mais vídeos que vão te levar a uma jornada profunda e enriquecedora por histórias de vida, justiça e superação. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo essas narrativas que nos fazem refletir e crescer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. O destino, com seu senso irônico de justiça, colocou Helena e Ricardo frente a frente novamente de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Helena, agora uma advogada de renome, estava no meio de um caso de grande repercussão envolvendo uma mulher que alegava ter sido vítima de violência doméstica.
A notícia chocante veio durante uma reunião com sua equipe. O acusado era Ricardo. Helena sentiu uma mistura de emoções ao ouvir o nome dele. Anos haviam se passado desde que Ricardo a abandonara grávida e sozinha. Ela seguiu em frente, construindo uma vida e carreira notáveis, enquanto ele havia desaparecido de seu radar. Agora, ele estava de volta, mas sob circunstâncias sombrias. Ricardo, uma vez o jovem charmoso e rico, estava em dificuldades financeiras. A fortuna de sua família havia diminuído devido a decisões empresariais ruins e má administração. Ele se viu em uma situação precária, o que, aparentemente, desencadeou comportamentos destrutivos. Helena não podia deixar de sentir uma pontada de tristeza e desapontamento ao ver como ele havia mudado. No tribunal, o reencontro foi inevitável. Ricardo, com a aparência cansada e desgastada, parecia um homem completamente diferente do jovem confiante que Helena conhecera. Ele evitou olhar diretamente para ela, mas Helena manteve a compostura. Sua prioridade era a justiça para sua cliente, uma mulher que havia sofrido nas mãos de Ricardo. Durante o julgamento, as histórias dolorosas de abuso vieram à tona. Helena manteve-se profissional e firme, apresentando provas e testemunhos que destacavam a gravidade da situação. Enquanto isso, Ricardo se defendia com argumentos frágeis e desesperados. Era um contraste doloroso, a força de Helena contra a fragilidade de Ricardo. No intervalo de uma das audiências, Ricardo finalmente teve a chance de falar com Helena. Com uma expressão cansada e olhos cheios de arrependimento, ele pediu desculpas pelo que havia feito no passado. Disse que havia sido um covarde, incapaz de enfrentar suas responsabilidades, e que sua vida havia sido uma série de erros desde então. Helena ouviu em silêncio, o coração pesado, mas seus sentimentos eram complexos. Ela sentia pena do homem que Ricardo havia se tornado, mas não podia esquecer o que ele havia feito. Sua prioridade era garantir que a justiça fosse feita para sua cliente. Ela deixou claro que, apesar de suas palavras, ele teria que enfrentar as consequências de suas ações. O julgamento foi intenso, mas a evidência contra Ricardo era esmagadora. Helena apresentou um caso convincente, e o veredicto final foi contra ele. Ricardo foi condenado, e Helena sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A justiça havia prevalecido, mas a situação serviu como um lembrete doloroso de seu passado. Para Helena, esse reencontro foi uma lição sobre o poder do destino e a importância de seguir em frente, independentemente dos obstáculos. Ela sabia que a jornada dela ainda não estava completa, mas este capítulo difícil havia reforçado sua determinação de lutar pela justiça e proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. O dia do julgamento chegou, e o tribunal estava repleto de tensão. Helena estava pronta para apresentar seu caso, mas a carga emocional era inegável. Ela sabia que o que estava em jogo não era apenas a liberdade de Ricardo, mas a vida de uma mulher que havia sofrido nas mãos dele. Helena estava determinada a fazer justiça, não apenas para sua cliente, mas para todas as mulheres que enfrentam abusos e injustiças. A vítima, Ana, era uma mulher que parecia ser a antítese de Helena. Ela estava visivelmente abalada, com o olhar perdido e uma aura de fragilidade. Helena se preparou para apresentá-la de forma digna e com o máximo de respeito. As provas eram contundentes, relatórios médicos, testemunhas e uma série de evidências documentando o padrão de abuso. No tribunal, a atmosfera estava carregada. Ricardo, agora um homem visivelmente desgastado, assistia com uma expressão tensa enquanto Helena começava a apresentar seu caso. Helena falou com uma clareza e uma paixão que refletiam sua dedicação e a gravidade da situação. Ela descreveu o sofrimento de Ana, não apenas como um caso legal, mas como uma tragédia pessoal que havia destruído a vida de uma mulher. Durante o interrogatório de Ana, Helena foi cuidadosa e compassiva. Fez perguntas que buscavam não apenas os detalhes dos abusos, mas também o impacto emocional e psicológico que esses abusos tiveram na vida de Ana. A coragem de Ana ao testemunhar foi admirável, e suas palavras foram como facas afiadas, cortando através das defesas de Ricardo e revelando a verdade nua e crua. Ricardo, na sua defesa,
Tentou argumentar que as alegações de Ana eram exageradas, que ela estava tentando manchar sua reputação. Ele parecia estar desesperado e perdido, e seu comportamento no tribunal foi um reflexo da profunda crise que enfrentava. Helena, no entanto, não se deixou abalar. Ela enfrentou seus argumentos com frieza e lógica, apresentando uma imagem clara e irrefutável da realidade. O confronto no tribunal foi intenso. Helena e Ricardo trocaram olhares carregados de uma história compartilhada de dor e arrependimento. Ricardo, confrontado com a verdade e a força da argumentação de Helena, parecia desmoronar. O tribunal assistia em silêncio, absorvendo a força emocional do caso. No final, o veredicto foi claro. Ricardo foi condenado por violência doméstica, e a decisão do tribunal foi um alívio para Ana, que finalmente pôde começar o processo de cura. Helena, ao ouvir a sentença, sentiu um misto de satisfação e tristeza. A justiça havia sido feita, mas o custo emocional do caso era evidente. Helena passou o resto do dia refletindo sobre o que havia acontecido. A luta por justiça nunca é simples, e mesmo quando a vitória é alcançada, as cicatrizes permanecem. Ela encontrou Ana, oferecendo palavras de apoio e encorajamento. Para Helena, o caso foi uma lembrança dolorosa do impacto do passado, mas também uma reafirmação de sua missão e propósito. Enquanto deixava o tribunal, Helena olhou para o horizonte, refletindo sobre sua jornada. O confronto com Ricardo havia sido uma experiência desafiadora, mas também um testamento de sua força e compromisso. A justiça havia prevalecido, e, para Helena, isso era o que realmente importava. Com cada desafio superado, ela continuava a moldar não apenas sua própria vida, mas a vida de outros de maneira significativa.